Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, antes de a gente começar hoje, eu quero fazer diferente. Eu quero ler a frase do nosso Lectio Divino, para que a gente já possa ir fazendo a leitura do Evangelho e compreendendo essa frase que eu vou colocar aqui. Essa frase é um resumo de tudo o que eu presenciei hoje. Olhando para Jesus hoje, eu vou compreender que o que eu passo aqui, aquilo que eu tenho que suportar diante da minha missão, não é nada. Eu coloquei assim, olhando para Jesus hoje, não é nada o que eu preciso suportar por amor. Suportar por amor. Aquelas dificuldades no teu relacionamento, aquelas dificuldades na educação do filho, aquelas dificuldades no seu trabalho, as humilhações, as brigas, as situações. Nós vamos presenciar o nosso Rei, Domingo de Ramos. O meu Rei, o seu Rei, é um exemplo vivo do amor. É um exemplo vivo que deu a vida por nós. Na primeira leitura, vai nos dizer: por isso não me deixeis abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra. Já na segunda leitura, em Filipenses, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte na cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo, lhe deu o nome para que está acima de todos. Assumindo o nosso pecado, assumindo a nós, Ele vai viver tudo que nós vamos ver hoje. Assumiu o meu e o seu pecado e não desobedeceu a ordem do Pai. O amor do Pai, o amor do Filho, tudo que ele viveu, ele sendo Deus, tinha necessidade de passar isso? Mas ele humilhou-se a si mesmo, ao extremo. A humildade, a obediência, o amor ao extremo. O silêncio. Isso é amar. Às vezes a gente fala que a gente ama, mas na primeira palavra que a gente escuta de desconforto do outro, a nossa reação é orgulho, é desavença, é não olhar mais no rosto, é odiar, é raiva. Olha o que você vai viver hoje. Eu vou fazer essa leitura e faça dessa leitura a tua reflexão no que você está vivendo dentro da sua casa. O amor que você está vivendo. Será que você está tendo um pinguinho deste amor? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Mateus, capítulo 27, do versículo 11 ao 54. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: E como dizes, é nada, respondeu. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada, respondeu, como foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus? A quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciões convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritavam: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritavam: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado.
Pilatos viu que nada conseguia, que podia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás. Mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus, zombaram, dizendo: Salve-se, ó Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Que quer dizer lugar da caveira. Aí deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, o sumo sacerdote, junto com os mestres da lei, e os anciões também zombaram de Jesus. A outro salvou e a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali estavam ouvindo e disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou em vinagre e colocou na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o seu espírito. Eis que a cortina do santuário rasgou-se do alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram à cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, você lê essa palavra, imaginando não, você vivendo essa cena, nós somos muito ingratos. E somos tão fracos, diante do amor. Porque o que Jesus fez aqui, a humilhação, o que ele sofreu por nós, e
E diante desse agir, quando a minha casa passa por um problema, quando a minha esposa fala algo para mim que me ofende, quando meu filho faz alguma coisa que me decepciona, quando a minha filha, meu filho, quando a pessoa que amamos faz algo que nos decepciona, quando nós somos humilhados com algumas palavras e temos que silenciar, quantas vezes fazemos tudo ao contrário? Xingamos, brigamos, odiamos, não vivemos o amor. Quando você olha para esse amor de Jesus, por mim e por você, irmão, às vezes a gente fica mendigando o amor por aí. Mas sinta-se amado por Jesus. O nosso Rei, domingo de Ramos, ele possa ir lá naquela missa e gritar: Hosana Rei, Hosana Ra. É o meu Senhor que está entrando na nossa cidade, no nosso coração. E que a gente possa viver isso a cada minuto, a cada momento, suportando por amor. O nosso Senhor nos dá esse direcionamento hoje de exemplo de amar, suportar por amor. Que o Espírito Santo de Deus nos direcione e nos condicione a viver cada minuto essa graça. Obrigado, Jesus. Com o teu silêncio, com a tua humildade, com o teu amor, o Senhor venceu tudo. Eu só tenho a te louvar, meu Senhor, e pedir perdão pelas vezes que deixei a minha força esmorecer, que deixei a minha vida se entristecer pelas circunstâncias. Que o Senhor venha derramar o teu sangue poderoso sobre todas as situações da nossa vida, sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão. Que o teu amor ao extremo seja para nós um motivo de graça. Mas somente os olhos que conseguem enxergar o amor, diante de tudo isso, quando você escutar essa leitura, você sinta-se amado por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado